dia a todos. Meu nome é Bruna Iglesias. Como o professor Renan falou, eu sou bolsista no Núcleo Transunifesp, sou advogada, e eu vou dar continuamento à aula de hoje, falando um pouquinho mais, de fato, sobre o letramento de conceitos importantes, a diversidade de gênero, orientação afetivo-sexual e diversidade corporal também. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a comunidade LGBTQIAPN+, no sentido de que ela é formada por diversas comunidades, na verdade. A comunidade em si é diversa e fluida, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é estanque e monolítica, justamente por ser formada por pessoas que têm suas identidades divididas em grupos, conforme sua orientação afetivo-sexual, identidade de gênero e aspecto corporal. E eu vou falar um pouquinho mais à frente justamente sobre o que significa, né, cada um desses conceitos, o que é identidade de gênero, o que é orientação afetivo-sexual, o que é diversidade corporal, mas eu acho que é importante pontuar antes justamente isso, também quanto à interseccionalidade da luta LGBTQIAPN+, considerando que as pessoas que compõem a comunidade são atravessadas por diversos fatores, como raça, classe social, deficiência e território. E isso é muito importante para ter em mente toda vez que você estiver lidando com pessoas da comunidade, como professor, por exemplo, porque você nunca vai estar falando com uma pessoa que é simplesmente LGBTQIAPN+. Essa pessoa é complexa, como qualquer outra pessoa, e merece ser respeitada em toda a sua integridade. Então, agora tratando para os conceitos de fato, eu vou começar falando sobre identidade de gênero. E antes de falar sobre identidade de gênero em si, eu acho que é importante a gente ter em mente que o gênero é uma ficção, é uma construção social. O que quer dizer? A sociedade constrói as ideias do que é ser homem e do que é ser mulher por meio da cultura. Então a sociedade vai definir o que é esperado de um homem, o que é esperado de uma mulher, quais são os comportamentos, as vestimentas, a forma de se expressar, a forma de se portar, tudo isso é construído socialmente. E a identidade de gênero, justamente, é a compreensão pessoal que cada pessoa tem conforme a sua relação com as definições sociais de feminilidade e masculinidade. Ou seja, como a sociedade tem um jeito de ensinar o que é ser homem e o que é ser mulher, cada um de nós, a partir da nossa vivência, vai desenvolver uma relação particular com esses universos feminino e masculino e vai construir a sua própria identidade de gênero. E essa identidade de gênero, essa identificação pessoal, pode corresponder ou não com aquela que é designada ao nascimento, geralmente ao nascimento, a partir da classificação genital. E a partir desse aspecto, a gente tem uma possível classificação entre cisgeneridade e transgeneridade. A pessoa cisgênero, ou simplesmente cis, trata-se de uma pessoa cujo gênero que a sociedade projeta para ela coincide com a identidade ou compreensão que ela tem de si mesma. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa que é classificada como do sexo feminino, por exemplo, se espera que ela seja uma mulher. Socialmente espera-se que ela seja uma mulher. Se essa pessoa, então, também se identifica como mulher, diz-se que ela é uma mulher cis. Já transgênero ou trans é a pessoa cuja identidade de gênero não coincide com o gênero que é designado conforme a classificação genital. Isso quer dizer que uma pessoa que é classificada como sendo do sexo feminino, por exemplo, identifica-se como homem ou pessoa não binária, de forma de dizermos que ela é uma pessoa trans, né? Um homem trans ou uma pessoa trans não binária. Então, essas identidades de gênero são múltiplas e estão em constante expansão, podendo ser mulher, cis e trans, homem, cis e trans, travesti, uma pessoa não binária, uma pessoa gênero e muitas outras. Agora, quanto ao conceito de cisnormatividade, nós dizemos que a nossa sociedade é cisnormativa porque ela pressiona toda e qualquer pessoa, a partir do sexo que lhe foi atribuído no nascimento, a uma determinada e correspondente identificação como homem ou mulher. Ou seja, na lógica cisnormativa, quem tem vulva e vagina, e só quem tem vulva e vagina, deve ser uma mulher. E quem tem pênis, e só quem tem pênis, deve ser homem. Entretanto, a transgeneridade por si só confronta essa ideia cisnormativa da sociedade e é importante, enquanto pessoas docentes, por exemplo, que se tenha noção desses conceitos para justamente respeitar essas pessoas trans que estão adentrando agora o espaço universitário,
Não existissem pessoas trans anteriormente, mas agora com as cotas, nós teremos mais esse influxo, né, de pessoas trans, e é importante ter essa consciência da cisnormatividade, do quanto a sociedade impulsiona as pessoas a serem cis, mas que nem todas são. Agora, quanto à expressão de gênero, é importante mencionar que a identidade de gênero é um conceito diverso de orientação afetivo-sexual e de expressão de gênero. A expressão de gênero é uma forma que a pessoa se expressa por meio das vestimentas, acessórios, forma de se portar, de falar, e vários outros aspectos de escolha na aparência. E a sociedade cisnormativa, justamente, espera que os homens sejam masculinos e que mulheres sejam femininas. Porém, assim como o sexo não determina necessariamente a identidade de gênero de alguém não necessariamente vai influenciar na sua expressão de gênero. Dessa forma, nós podemos ter mulheres que se portam de forma dita mais masculina, homens que se portam de forma dita mais feminina. E é importante, como o Dante vai falar, não presumir a identidade de gênero de ninguém a partir da sua expressão de gênero, porque justamente não é uma fórmula automática, né? Não é uma consequência automática. Assim como a identidade de gênero não é automaticamente definida pelo sexo, a expressão de gênero não é automaticamente definida pela identidade de gênero. Agora, quanto à orientação afetivo-sexual, ela diz respeito a formas de desejo e afeto e a forma que nós sentimos atraídos por outras pessoas. E é um conceito que chama atenção para o fato de que não existe uma única forma de desejo, afeto ou de prazer, mas múltiplas. E, de maneira geral, nós podemos agrupar essas atrações em heterossexualidade, homossexualidade, né, gay ou lésbica, bissexualidade e assexualidade. As possibilidades de orientação são praticamente infinitas e subjetivas. Então, nós temos também a pansexualidade, a demissexualidade, entre várias outras. É importante mencionar que o desejo e a atração que informam a orientação afetivo-sexual de uma pessoa se diferem de práticas sexuais. Dessa forma, um homem que se identifica enquanto hétero pode também ter práticas sexuais com homens, mas não necessariamente se identificar como gay ou bissexual. É por isso justamente que na área da saúde costuma-se utilizar as expressões homem que fazem sexo com homens e mulheres que fazem sexo com mulheres, justamente por causa dessa diferença entre atração e desejo e prática sexual. A gente menciona aqui também os conceitos de monossexualidade e monodissidência. A monossexualidade consiste em se atrair por somente um gênero, que seria a homossexualidade e a heterossexualidade. A homossexualidade é a atração por pessoas do mesmo gênero, e a heterossexualidade é a atração por pessoas de um gênero diferente, mas apenas por um gênero. Já as identidades monodissidentes, como bissexualidade e pansexualidade, dizem respeito a uma atração por pelo menos mais de um gênero. Aqui eu trouxe de forma bem simplificada a matriz heterossexual da Judith Butler. A Judith Butler não utiliza nos seus livros esse esquema simplificado, né? Mas eu achei importante trazer dessa forma para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, segundo a Judith Butler, a matriz heterossexual é a denominação do sistema de gênero das sociedades de matriz simbólica ocidental, que opera em 3 dimensões. Então, basicamente, quando uma pessoa está gestando, antes mesmo já do nascimento, é possível, por meio das tecnologias de ultrassom, você fazer uma classificação genital do feto, né, ou do bebê. Se esse bebê, esse feto, é classificado como tendo um pênis, ele necessariamente, socialmente, vai ser identificado como um homem. E desse homem vai se esperar uma expressão de gênero masculina. E também vai se esperar, socialmente, que ele tenha um desejo de práticas sexuais orientado a mulheres. Então, basicamente, isso é um resumo do que a gente discutiu até agora, que é justamente o que Butler fala quanto à sua matriz heterossexual. Ela diz que essas 3 dimensões são vistas como automáticas. Então, justamente, se uma pessoa tem vagina, ela é automaticamente esperada que seja uma mulher, que tenha uma expressão de gênero feminina e que tenha um desejo de prática sexual orientado a homens. Porém, tudo que foge, digamos assim, a essa norma, né, essa matriz heterossexual,
seriam justamente as pessoas que compõem a comunidade LGBTQIAPN+, porque uma pessoa trans pode fugir dessa obrigatoriedade entre classificação genital e identidade de gênero, por exemplo. Uma pessoa intersexo, que nós vamos discutir mais à frente, foge dessa obrigatoriedade da classificação genital só entre pênis e vagina. Uma pessoa bissexual, pansexual ou homossexual foge dessa norma entre identidade de gênero e desejo e prática sexual. Então, eu trouxe esse slide mais para ser uma exemplificação do que a gente discutiu até agora. E agora, tratando de fato da diversidade corporal, que também é uma das formas de dividir as pessoas que compõem a comunidade LGBTQIAPN+, que são as pessoas intersexo. E conforme a definição dada pela ONU, as pessoas intersexo nascem com características sexuais que não se encaixam nas típicas noções binárias de corpos masculinos e femininos. É importante mencionar que para a medicina, para a área da saúde, existe um termo chamado DDS, distúrbios de diferenciação sexual, que vai designar as pessoas que justamente nascem fora dessa binariedade de corpo masculino e feminino. Porém, DDS é diferente de intersexualidade, pois a intersexualidade é uma categoria política, uma identidade. E é importante mencionar que intersexualidade não tem nada a ver com identidade de gênero, mas justamente com aspecto corporal. Então, ser uma pessoa intersexo não é ser um terceiro gênero, por exemplo, como algumas pessoas pensam, mas é uma questão relacionada à diversidade corporal dessa pessoa. E uma importante demanda da comunidade intersexo justamente é o fim das cirurgias de mutilação genital em bebês, crianças e adolescentes intersexo. Que o que acontece é que muitas vezes ao nascer um bebê intersexo, a medicina, a área da saúde, os profissionais da área da saúde, nesse afã de encaixar aquele corpo na binariedade masculino-feminino, vão fazer uma cirurgia que muitas vezes é meramente estética, sem uma necessidade funcional, e essas cirurgias são muito sérias, elas têm impactos ao longo da vida inteira dessa pessoa. Então, uma demanda muito grande da comunidade intersexo é justamente o fim dessas cirurgias, principalmente em bebês recém-nascidos. E uma pessoa que não é intersexo, a título de curiosidade, é uma pessoa que se diz endossexo. E agora eu vou passar a palavra para o Dante, que ele vai falar sobre algumas recomendações quanto como se relacionar com pessoas da comunidade.